todos esses anos nessa indústria vital é a primeira vez que isso me acontece. Acabei de assistir Jurassic World Recomeço e esse vídeo não vai ter spoilers porque não precisa, afinal... vocês vão entender. O que falar sobre esse filme que eu esperei tanto e tenho tantas ressalvas? Bom, primeiramente, ele, em narrativa, ele se propõe a ser muitas coisas e quase chega perto, mas não rola. Não sei se vocês já viram aquela parábola do sapo, não, do pato, mas que o pato ele sabe nadar, o pato ele sabe voar, o pato ele sabe andar, mas ele não chega a fazer nada com perfeição, ele faz tudo do jeitinho dele. Basicamente, é como Jurassic World Recomeço acontece. Ele, a princípio, ele quer trabalhar muito mais o horror que o Michael Crichton mesmo trabalha nos livros. Quem lê os livros sabe que realmente são momentos muito assustadores ali que os personagens passam. E, ao mesmo tempo que a franquia Jurassic World, que já é uma franquia reciclada, mas não falo isso numa maneira pejorativa, porque ela foi se adaptando mais ao público infantil e a audiências mais familiares, o que é uma coisa muito boa. Por exemplo, o Acampamento Jurássico é um produto que eu acho que é excelente como forma educativa e também como forma de entretenimento. Mesmo adultos podem gostar de assistir também. Legal? Legal. E a proposta de Jurassic World Recomeço seria pegar esse universo e deixar com uma vibe mais adulta, que é a proposta a princípio do Michael Crichton, que faz mais ou menos isso em Jurassic Park no primeirão mesmo, mas ele não chega a ser tão assustador ou tão gore quanto poderia ser e quanto é a proposta mesmo dos livros. Enfim, nisso o filme para na metade. Ele tem muitos elementos, muitos mesmo, de filmes trash dos anos 80, daqueles slashers mesmo, que a gente vê pessoas morrendo e vem criaturas monstruosas e tudo mais, e ele traz muitas referências desse primeiro filme. Só que essas referências, elas não são tão bem trabalhadas por conta da construção de suspense que existe entre as cenas. São cenas que são basicamente iguais ao primeiro filme de Jurassic Park. Se você já assistiu, eu vou dar um exemplo que não vai ser um spoiler, mas é a cena do mercado versus a cena da cozinha, que seria com os Velociraptors, e nesse momento são com uns... o que é aquilo? Enfim, toda a presença desses híbridos, dessas experiências que estão nessa ilha, que a princípio é uma ilha só de experimentos com dinossauros mesmo, mas que causa uma sensação não de nostalgia e não de conhecimento lúdico, até de um pouquinho de consciência ambiental também, que os primeiros filmes traziam, mas ele trabalha uma questão ali de muito mais rasa, que são humanos versus monstruosidades. E essas monstruosidades não são dinossauros. Toda a ideia e toda a crítica que o Ian Malcolm trazia no início dos Jurassic Parks, ela se concretizou, mas ela se concretizou de um jeito muito ruim e muito cansativo, vou falar pra você, porque esse filme ele demora muito, ele não é um filme longo, mas é um filme que enrola e além dele enrolar, ele não consegue te entreter plenamente, porque você não exatamente está torcendo para os mocinhos ganharem. Ele é um filme muito dualístico, mas você não necessariamente está torcendo para os mocinhos ganharem, porque eles não têm um pingo de carisma, e você também não necessariamente está torcendo para os dinossauros conseguirem, porque aquilo lá não é dinossauro, são monstros geneticamente modificados e que a gente não tem o mesmo relacionamento nem nostálgico e nem lúdico que as crianças têm com os dinossauros. De, olha, esse aqui é o T-Rex, foi um dos maiores predadores do Cretáceo, que é uma coisa que é um vislumbre que as crianças têm e que eu tenho até hoje e que é muito lúdico em relação a dinossauros e em relação a essa franquia em específico. Eles pegam todo esse material de dinossauros que eles têm na mão, dinossauros reais, sobre até ciência, e eles jogam fora, escolhendo mais tempo de tela para aberrações que... Desculpa, eu não tô nem aí. Pode ser que você tenha gostado, mas, por exemplo, o T-Rex, que é aquele tiranossauro todo esquisito, que tem um cabeção aqui, ele tem muito tempo de tela. Aquele bicho tem muito tempo de tela, ele é chato, ele não é carismático,
e as frases, elas vão se repetindo conforme o filme joga na sua cara. Não uma crítica, porque se jogasse na sua cara uma crítica, tava bom. Por exemplo, aquela crítica de não, porque a gente não pode brincar de Deus, não, aquilo que o Ian Malcolm falava, se fosse isso, tava ótimo. Algo muito mais raso que não chega nem a ser uma questão, na verdade. É só, ai, olha que medo, olha lá o bichão, ele é uma aberração, veja só. Mas a gente não tá aqui pra ver monstro. A gente tá aqui para ver dinossauros. Eles acontecem, sim, de ser experimentos e tudo mais, e que as pessoas não sabem ali a hora de parar, que os dinossauros ficaram obsoletos, então eles foram tentando fazer cada vez mais monstruosidades. Nossa, puxa vida. Mas eles nem entram nessa filosofada. Eles nem entram nessa questão. O negócio é só ir lá, pegar as amostras e vazar, porque todo mundo é mercenário e ninguém tá ligando. Se ninguém liga, por que eu deveria ligar, não é mesmo? Não é um filme ruim, não me entendam mal, mas ele quer muito se aproximar de um slasher dos anos 80, mas ele não consegue, porque ao mesmo tempo ele é um filme familiar, então tem lá a família, tem o alívio cômico, que é o cara maconheiro, mas que na verdade a gente não consegue se conectar com esses personagens, porque a gente já sabe o que vai acontecer. Ele se apoia numa estrutura narrativa que não é que é fraca, mas ela é ligeiramente clichê e era uma opção que não precisava ser feita a princípio. E eu achei esquisito justamente por ser uma produção do Steven Spielberg, que os primeiros 3 filmes que ele fez de Jurassic Park, eu acho que eles são diferentes um do outro e eles têm muitos elementos que são de slasher dos anos 80, que são científicos ali, que causam um deslumbre em crianças ou em pessoas que gostam de ciência, que gostam de dinossauros, e também é um filme de ação que coloca uma pessoa ali em evidência que tem capacidades físicas ou é muito inteligente. Na maioria dos primeiros 3 filmes é o Alan Grant, mas aí nesse filme, por exemplo, é a Scarlett Johansson, que ela virou uma espécie de Lara Croft, só que eles não trabalham essa personalidade ou esses laços que cada personagem tem. Eles apenas jogam aquilo lá em 2 núcleos diferentes, que aí a gente não tá muito nem aí pra nada. Justamente porque a pessoa que manja de todos os dinossauros, que é o nerd dos dinossauros lá, primeiramente que ele comete muitos erros. Pra quem gosta de dinossauro, aquilo lá é uma facada no estômago. Pra vocês terem uma noção, ele começa se apresentando e ele trabalha no museu e ele diz ali que ninguém mais liga pros dinossauros. Cara, se você ficar martelando na cabeça das pessoas, ele fala isso quantas vezes? 4 ou 5 vezes durante o filme inteiro. Se você fica martelando na cabeça das pessoas que ninguém mais liga pra dinossauro, significa que não é pra ligar mesmo, né? Porra, eu quero ver dinossauro. E aí ele diz: nós precisamos de 3 amostras de sangue ou de material genético de dinossauros. E o primeiro dinossauro que a gente vai pegar é o Mosasauro. O Mosasauro não é dinossauro não, rapaziada. O Mosasauro não é dinossauro. Tudo que for dinossauro tem pelo menos as pernas retas e a postura ereta. O Mosasauro, ele é uma salsichona, assim, ele não é um dinossauro, gente, definitivamente. E em segundo lugar, ele diz que eles precisam, além do dinossauro Mosasauro, que eles precisam de um outro dinossauro, o Quetzalcoatl, que também não é dinossauro. Ele é um réptil voador do período Cretáceo, assim como o Mosasauro é um réptil nadador do período Cretáceo. É dinossauro? Não! Ele tem a própria ordem dos pterossauros dele lá, enfim. E outra coisa muito interessante é que quando esse pterossauro aparece, ele tá esquisito. E aí eles usam isso como uma licença poética, usam essa questão ali de, não, mas essa ilha aqui é só para os híbridos, essa era uma ilha laboratório que a gente testava tudo quanto é tipo de bicho. Legal. Mas por que a gente não pega os dinossauros que já são populares e que todo mundo ama? E existem 300 milhões de espécies de dinossauro pra gente poder mostrar aqui e pra que as pessoas gostem, pra que a gente possa vender boneco, entendeu? Quem que vai querer um boneco daquela bosta, daquele de Rex, que é horroroso? O bicho tem um botijão de gás na cabeça. Então assim, eu entendo toda a questão do filme, entendo que ele é um filme divertido pra você assistir com a sua família, pra você dar umas risadas e tudo mais. Ele tem pontos positivos, como por exemplo, CGI eu achei legal. Muitas pessoas não gostaram, mas eu gostei, achei interessante. A cena do T-Rex
é legal, mas eu acho que o T-Rex tem pouco tempo de tela e tiraram ele pra merda, assim. Mas, por exemplo, dinossauros muito, muito, muito populares que poderiam ter usado. Por que não colocaria o Tiranos? E o Tiranos? O bicho parece um Labubu. É a maior febre do momento. Pra que a gente não colocar o dinossauro Labubu? Eu não sei. E é um dinossauro. Titanossauro? Muito bom, muito bom. Eu achei que foi um ponto positivo. Porém, as pessoas e a reação desses personagens em relação aos dinossauros, ela é muito sem alma, eu acho. Com exceção, é claro, do nerd, todo o fascínio que a gente tem com os dinossauros e essa magia que acontece nos primeiros filmes e nos antigos Jurassic World também, ela parece que não tá presente, porque as pessoas ali, elas, beleza, são mercenários e tudo mais, mas aí a gente faz todo mundo ser mercenário, parece que a magia, ela vai pro ralo um pouquinho, e tem muita referência realmente do primeiro, porém sem a personalidade desses personagens que poderiam ter sido melhor trabalhadas. De trilha sonora, é um negócio que é legal, ele puxa muito as trilhas sonoras antigas do John Williams também, que eu gosto muito, mas que por mais que aquele tema esteja tocando, você parece que não consegue prestar atenção, porque o que eu sinto é que a montagem desse filme foi feita muito especificamente para funcionar no TikTok. Você tem 90 segundos aqui, pum. 90 segundos aqui, pum. 90 segundos aqui, pum. E parece que essas cenas, elas não estão entrelaçadas. Eu não sei se é a nova tendência do século XXI e que o que eu estudei de cinema pode amassar e jogar no lixo. Pode ser que eu seja uma chata. Mas o que eu achei é que se fossem cenas isoladas, seria um filme interessante, que eu ia olhar e ia falar, nossa, que filme é esse que tem um bicho cabeçudo correndo atrás de uma galera? Deixa eu assistir. E eu não ia perceber que aquilo lá é um Jurassic World, porque são monstros geneticamente modificados, então aquilo lá não é dinossauro, mas também é porque tá dentro do filme, então meio que é. Então as coisas mais interessantes e mais divertidas que eles tinham na mão, Spinossauros, T-Rex, Quetzalcoatl mesmo, foram muito mal aproveitadas, que já são dinossauros queridos pelas pessoas, pelas crianças, são animais que as pessoas olham com fascínio, e eles foram mal aproveitados. Existia ali uma questão muito interessante com os espinossauros, que eles colocaram ali e fizeram uma proposta que não é realmente cientificamente acurada, mas até aí tanto faz, mas que é divertida, de que eles caçam juntos, e eles fizeram as velas, que era uma questão muito forte no Michael Crichton de fazer os dinossauros serem cientificamente corretos, e eles colocaram as velas coloridas dos espinossauros e tudo mais, mas todo o resto da sopa parece que ela não combina entre si, são várias coisas misturadas que seriam muito legais, mas que elas não chegam lá. É como se eles tivessem temperado algo com alho, só que sem descascar ele. Não sei se deu pra entender. Apesar disso, eu fiquei feliz sequer desses dinossauros terem aparecido. T-Rex, de terem aparecido Titanossauro, de ter aparecido bem de levinho ali, os espinossauros também. E a nossa mascotinha Dolores, que eu acho que foi um dos pontos altos dali. Mas geralmente, quando você percebe que o ponto alto é o mascote e o alívio cômico, talvez signifique que a história principal do roteiro seja um pouco fraca. Mas a Dolores é maravilhosa, fofa, fofíssima, fofíssima. Em resumo, é um filme divertido. Eu acho que se você levar sua mãe, seu pai, sua namorada pra assistir no cinema, vai ser uma experiência muito legal, uma experiência divertida. Mas se você é um pouquinho mais fã de dinossauro, se você manja um pouco mais da história de Jurassic Park e também de outros roteiros do primeiro filme, o David Koepp, que também fez Jurassic Park, ele fez muita coisa foda no século passado. E, assim, que bom pra ele, mas eu acho que o cara não saiu do lugar. E pra ser bem sincera, talvez o próprio Steven Spielberg também não tenha saído muito do lugar. Eu acho esquisito que esse filme tenha passado pela mão de tantas pessoas incríveis e que a gente admira na indústria do cinema e que... Como que passou? Como que passou? Como que a gente perdeu a oportunidade de abraçar esse fandom que é tão forte,
de pessoas de todas as idades, que vão desde crianças até pessoas mais velhas, pessoas que se inspiraram a estudar biologia por conta de Jurassic Park, pessoas que se especializaram em paleontologia, pessoas que amam essa parada. Esse fandom é enorme. E por que a gente vai dar tanto holofote pra monstruosidades? Já não deu errado com a Indominus Rex, gente? A Indominus já não tinha dado errado? A outra Raptor já não tinha dado errado? Vamos parar? Pra que fazer esse T-Rex cabeçudo? Espreme essa espinha que tá na cabeça dele, gente. O bicho parece uma beluga. Vai assistir. Ele é um filme que sim, vale a pena. Ele só não é um Jurassic Park, não é um Jurassic World. Ele tem outra proposta, que é uma proposta de slasher dos anos 80, mas que também não funciona muito bem. Mas é um filme para entretenimento. Ele não tem toda a magia que os primeiros Jurassic Park tinham. Ele não tem o vislumbre e a questão educativa que os primeiros Jurassic World tinha. Mas ele tem uma outra coisa, uma terceira coisa, que se você entender o que é, você me conta, porque eu não entendi. Mas é um filme legal, assista, porém com a cabeça aberta. Eu fui com uma expectativa muito diferenciada, fui com uma expectativa muito esquisita, eu acho, pro que foi proposto. Talvez eu não seja mais a audiência target desse filme, tem essa também, mas é isso. Se inscreve nesse canal e coloca aqui nos comentários o que você achou.